Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Auretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é o terceiro e último vídeo em que eu falo sobre os métodos principais de indução de parto e hoje vamos falar sobre ocitocina. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa um like aqui nesse vídeo que me ajuda muito e também me siga no Instagram se vocês não me seguem lá ainda, porque lá eu tô sempre postando várias coisas sobre esses temas de saúde da mulher e vocês conseguem conversar comigo de uma forma mais próxima e mais fácil do que aqui no YouTube. Esse vídeo então eu vou falar sobre o uso da ocitocina nos casos de indução de parto e vou falar um pouquinho sobre a ocitocina durante o trabalho de parto também, né? Mas o foco principal é falar sobre esse método de indução de parto que é a ocitocina. E se você não assistiu ainda os outros vídeos sobre indução que eu já postei anteriormente, temos um vídeo geral que foi postado em abril de 2022 sobre indução do parto, em que eu explico o que é isso e quando que é necessário, então esse seria o vídeo inicial. E depois tem dois vídeos anteriores sobre o método misoprostol, que é o comprimido, e o método balão ou Krause, que são os dois métodos que a gente tem de preparo de colo do útero. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a ocitocina, que é esse hormônio que nós produzimos no nosso próprio corpo, que é extremamente importante para gerar as contrações de trabalho de parto, mas que em alguns casos pode ser necessário o uso do hormônio sintético, que é um remédio que foi desenvolvido na farmácia aí para imitar a nossa ocitocina do nosso corpo e tendo o objetivo que ele cause exatamente a mesma coisa que a do nosso corpo causa no trabalho de parto, que seria a geração e o aumento das contrações de trabalho de parto, que vão fazer com que o colo dilate e o bebê nasça. Bom, então recapitulando um pouquinho, quando a gente vai induzir um parto, significa que você vai artificialmente fazer o corpo de uma mulher entrar em trabalho de parto por algum motivo. Seja porque está muito tarde, já passou da hora, ou porque ela tem alguma doença que não vale mais a pena, que já é perigoso esperar ela entrar em trabalho de parto sozinho. Então, numa situação de necessidade de resolução dessa gestação, você pode optar pela indução do parto para não ter que ir para uma cesariana, já que a indução, apesar de ter mais riscos do que um trabalho de parto espontâneo, tem muito menos riscos do que uma cesárea, que é uma cirurgia, né? Então, nós conversamos nos vídeos anteriores sobre o uso do misoprostol ou do balão como uma forma de preparar o colo do útero. Um colo do útero que está fora de trabalho de parto, ele está grosso, endurecido e fechado, sem dilatação. Quando a gente tem esse colo desfavorável, não adianta muito ligar a ocitocina, que é o soro, né, que é o que você recebe na veia, para gerar contração, porque por mais que você consiga gerar contrações artificiais, assim, né, contrações que foram geradas pela ocitocina, a ação dessas contrações em um colo que está fechado, grosso e duro não vai ser muito efetiva. Ela não vai conseguir modificar esse colo para entrar em trabalho de parto até nascer o bebê. Então, quando a gente tem um colo desfavorável, primeiro, antes de usar a ocitocina, a gente precisa usar os outros métodos que eu expliquei nos vídeos anteriores, que é o misoprostol, que é o comprimido, ou o método de balão ou Krause. Porém, depois que você já preparou o colo, por exemplo, você já usou o balão e esse balão caiu e agora você está com um colo 5 centímetros, por exemplo. Ou você usou misoprostol e agora você já está com um colo médio 4 centímetros. Daí sim, nessa situação, você pode entrar com a ocitocina e a ocitocina vai causar contrações nesse útero, que em um colo mais favorável, que já está mais amolecido, já com dilatação e mais fino, a chance dessa ocitocina gerar contrações que vão realmente levar a um trabalho de parto fase ativa e nascer o bebê é muito maior do que se você usar a ocitocina como o primeiro método de indução. Porém, existem alguns casos em que a ocitocina ela pode sim ser usada direta, como em casos em que a paciente ela já está mais ou menos entrando em trabalho de parto, então ela já tem um colo que está favorável, assim, um colo que está um 4 centímetros, mas não está com muitas contrações e que por algum motivo você não dá para esperar esse período, você quer que ela entre rápido em trabalho de parto, daí você pode usar. Ou no caso, por exemplo, de mulheres que já tiveram vários partos
e que, portanto, chegam ali no final da gravidez com um colo, por exemplo, sem ela sentir nada, um colo com 5 centímetros, por exemplo. Daí, nesses casos em que você tem um colo que já tem uma dilatação, a ocitocina pode ser usada direta. A ocitocina, também conhecida como o sorinho do parto, né, ela pode assustar muito as pessoas, porque realmente ela foi usada de forma muito errada nas últimas décadas da obstetrícia, sendo que em vários serviços que eu já trabalhei, assim, na minha formação, na residência e tal, era usada a ocitocina basicamente em todos os casos, como uma forma de fazer com que o trabalho de parto ocorresse mais rapidamente, para que não demorasse tanto, né? E realmente, se você usa uma medicação sem necessidade, em um parto que estava acontecendo normalmente e que, portanto, não precisava desse acréscimo de química, desse acréscimo de contração, você pode sim acabar gerando problemas, acabar gerando um incômodo maior nessa mãe que está sob efeito desse remédio que não era necessário no caso dela. Agora, também não é interessante demonizar essa medicação, porque ela é sim uma medicação muito importante em alguns cenários em que, como no caso de uma indução, que você não tem nenhuma contração e você não quer partir para uma cesariana e vai precisar da ocitocina como uma forma de deflagrar e de causar, digamos assim, essas contrações, mas também, agora falando um pouquinho do uso da ocitocina durante o trabalho de parto, existem algumas situações do trabalho de parto em que de repente as contrações pararam ou que elas estão muito curtas e que elas não estão sendo suficientes para dilatar o colo do útero. Vale lembrar que o trabalho de parto ele só acontece quando as contrações elas estão sendo efetivas para ir aumentando essa dilatação do colo do útero. Se você fica várias horas com contrações muito fracas, talvez elas não modifiquem esse colo e daí esse bebê não vai nascer. E quando a gente fala principalmente de, por exemplo, analgesia de parto, né, mulheres que tomaram anestesia durante o trabalho de parto, aumenta bastante a chance de você ter que entrar com ocitocina, porque por mais que essa anestesia tenha sido feita da forma correta e não tenha cortado as contrações, elas podem sim, às vezes, diminuir ou desregular, digamos assim, essas contrações, sendo necessário um pouco de ocitocina. A ocitocina ela é uma medicação que sempre deve ser injetada em você através de uma bomba de infusão, que é uma maquininha que fica ligada no soro, fazendo com que você receba uma quantidade específica de remédio. Ela não é um remédio que pode ser colocado no soro aberto, assim, porque daí você perde o controle de quanto que está entrando de ocitocina e isso pode ter efeitos colaterais, como uma situação que chama taquissistolia, que é quando, em vez de ter uma quantidade normal de contrações, você tem muitas contrações. Isso pode prejudicar o trabalho de parto e também até ser perigoso para o bebê. Diminuir a quantidade de oxigênio no bebê nos casos mais graves. Então, ela é uma medicação muito importante e que ajuda muitos trabalhos de parto para que as pessoas, algumas mulheres possam ter seus partos normais e que talvez elas precisem de ocitocina, mas ela deve ser usada por profissionais habilitados e da forma correta. O que em muitos, aí no passado, às vezes não foi usado, né? Então, por isso que existe essa fama tão ruim dessa medicação, mas foi por mau uso, porque quando ela realmente tem indicação e é usada da forma correta, ela é sim uma grande amiga aí do parto normal, principalmente dentro do cenário hospitalar, quando você tem outras intervenções que podem aumentar a chance de você precisar de ocitocina, como o caso da anestesia. Deu para entender? Bom, se vocês tiverem dúvidas sobre esse ou os outros métodos de indução, vejam os vídeos anteriores, mas também podem deixar aqui embaixo suas dúvidas ou me mandar lá no Instagram, que eu tô sempre conversando com vocês também. E até o próximo vídeo.